Então, como usar o Facebook para catapultar a sua lista de clientes? Eu não vou negar que essa é uma pergunta aí que eu considero, né, aquela famosa pergunta de US$ 1 milhão. Porque todo mundo quer saber a resposta dessa pergunta. E mais, muitas pessoas me perguntam como usar o Facebook para conquistar clientes pagando alguns centavos. Essas são algumas das perguntas aí de US$ 1 milhão que eu recebo, que eu já recebi ao longo aí dos 4 anos que eu trabalho com o Facebook. Todo mundo quer saber como usar o Facebook para gerar mais leads, ou seja, mais pessoas interessadas no seu negócio, como utilizar o Facebook para atrair mais clientes e também como usar o Facebook para conquistar, né, clientes pagando muito barato. Esse é o sonho aí da maioria das pessoas. E se esse é o seu sonho, vamos dizer assim, eu vou te mostrar aqui, né, nessa imagem, que é possível sim você atrair pessoas para o seu negócio, pessoas de qualidade pagando muito barato. E quando eu falo em muito barato aqui, eu me refiro aí a pagar até alguns centavos, e no meu caso aqui, 1 centavo por lead. Esse foi um dos cases, né, que eu consegui trabalhando com o meu conhecimento, com as informações que eu venho já adquirindo ao longo desses 4 anos de trabalho. Consegui então gerar 292 contatos para o meu negócio, 292 pessoas interessadas no meu negócio, pagando aí 1 centavo. Né? Então, se esse é o seu sonho, esse é o seu objetivo e é o que a gente vai falar ao longo dessa aula, ao longo dessa palestra, eu só quero te mostrar aqui que sim, essa pergunta tem resposta, né? Como a gente consegue esses leads pagando muito barato e até melhor, né? Como usar o Facebook para conquistar clientes pagando menos até de 1 centavo. Esse foi um caso muito curioso e muito engraçado que várias pessoas queriam saber, né? O que eu fiz para atrair lá 44 leads pagando menos até de 1 centavo. Mas esse é um outro tema, essa é uma outra palestra, outro conteúdo que eu abordo nos meus treinamentos. Mas hoje aqui, na verdade, não é com isso que você tem que se preocupar. Eu só trouxe essas imagens aqui, esses resultados, para te mostrar que é possível, na medida em que você desenvolve outras habilidades, que é o que a gente vai ver ao longo dessa aula, que você vai conseguir chegar aí nessa possibilidade de baixar tanto o seu custo por lead. E o que eu quero te dizer agora, nesse momento, é que não é com isso que você precisa se preocupar, não é em pagar barato que você precisa se preocupar, você precisa se preocupar com outras coisas que, na medida em que você for construindo, vai possibilitar que você chegue nesse resultado. E o mais interessante é você pagar barato e trazendo pessoas de qualidade e gerando resultados para o teu negócio. Então, se essa é a sua pergunta, se é isso que você espera saber ao longo dessa aula, sinto em te desapontar, mas não é esse o foco. A ideia aqui é a gente trabalhar com questão de qualidade para geração de resultado. E por que você precisa de leads, né? Muitas pessoas me perguntam, por que eu preciso de leads, Camila? O que isso vai impactar no meu resultado? Enfim, o que isso vai impactar no meu negócio? Aqui eu quero apresentar para você, então, é tudo que vai girar ao longo aqui dessa palestra, o que você vai ver lá na frente, na tática bumerangue, você vai ver nos 3 passos para gerar resultados, para gerar tráfego para sua captação de leads. A gente vai começar por aqui, tá? Para a gente chegar lá no final, para falar de anúncio, falar de remarketing, enfim, falar de coisas mais técnicas, a gente precisa entender algumas coisas básicas no início. O primeiro passo é o que são leads, como é que eu transformo esses leads em clientes e assim por diante. Aqui a gente tem, né, um funil básico de vendas, ou seja, o comportamento básico das pessoas, o comportamento básico das pessoas em relação ao teu negócio. Então, quando a pessoa não conhece a sua empresa, quando ela nunca ouviu falar de você, a gente chama ela de prospect, né? Você vai tentar atrair essa pessoa de alguma maneira, seja fazendo uma propaganda, fazendo um conteúdo, parcerias, participando de eventos, ou seja, você vai prospectar pessoas interessadas no seu negócio. E as pessoas que forem interessantes, né, que elas se interessarem também por você, elas vão querer mais informações. E para isso elas podem, por exemplo, cadastrar o e-mail delas, elas podem curtir a tua página no Facebook, elas podem deixar um telefone, um endereço, um cartão de visita com você. E ela se torna um lead, ou seja, ela entrou em contato, né, ela mostrou o interesse e ela quer receber mais informações para aquilo. E nesse meio termo aí, entre um lead e um cliente, você vai trabalhar com o atendimento, com a geração de valor, oferecendo os seus produtos, com a negociação até ela se tornar um cliente. Então a ideia aqui é que
a gente prospecta e no final, né, é um funil, nem todo mundo vai se tornar um cliente seu e isso é natural. Aqui eu abri um pouquinho mais esse funil, coloquei alguns outros passos, só para ficar mais claro o que a gente vai falar já já, quando a gente for falar sobre a questão de utilizar o Facebook para criação de lista. Então, todo mundo, né, todo consumidor, ele passa por esses passos básicos quando a gente vai comprar algo novo. Então, você como empresário, seu consumidor, seu cliente vai passar por isso, o seu futuro cliente vai passar por isso e você também é um cliente. Quando você vai comprar algo, você naturalmente passa por alguns desses passos aqui, se não todos. Qual é o primeiro passo, então? É obter a atenção. As empresas fazem uma comunicação para obter a atenção das pessoas. As pessoas que têm, né, essa atenção captada pelas empresas, elas se interessam por aquilo, elas vão entrar em contato e vão gerar familiaridade, ou seja, elas vão conhecer um pouco mais aquele produto, aquela proposta, e elas vão formar uma opinião sobre aquilo. Se é interessante para elas ou não, se funciona, se não funciona, enfim. E assim ela vai descendo nesse funil. A partir do momento que ela tem uma opinião formada, e essa opinião formada é favorável, né? Ela se interessou de fato por aquilo, ela vai começar a considerar a compra. Então ela vai poder buscar informações sobre você, sobre os seus concorrentes, relações de preço, avaliações, e isso ela faz tudo também pela internet. Aí ela vai ter a intenção de compra lá, opa, agora eu vou comprar esse produto, e aí ela vai comprar e ela vai se tornar um cliente seu. Então, basicamente a gente trabalha aqui dentro desse ciclo, né, como a gente fala em funil de venda. E aí quando a gente fala dentro da questão dos leads, né, dessa questão de captação de lista, geração de lista de contatos, a gente trabalha, né, dentro dessa questão do obter a atenção, e os leads, essa questão dessa criação de valor, que é um ponto que a gente já vai falar, servem para você gerar familiaridade, formar opinião, considerar a compra e a pessoa descendo aí nesse funil, tá? Então aqui é só uma questão de um conceito, só para você entender um pouquinho algumas coisas. Antes da gente falar um pouco mais da parte técnica, é importante que você conheça, então, esses passos que naturalmente todas as pessoas, todos os consumidores acabam passando dentro aí desse ciclo de compras. E aí eu retorno àquela pergunta, né, Camila, por que eu preciso de leads, então? Eu já entendi essa questão do funil, que os leads, então, são pessoas que têm interesse no que eu tenho para oferecer, mas por que eu preciso disso? Porque, na verdade, os leads são a porta de entrada para os seus clientes, ou seja, primeiro, então, a pessoa precisa passar por todo esse processo para que ela torne um cliente. É claro que algumas pessoas vão passar por esse processo de uma maneira mais rápida, outras não, e assim você vai fazendo a gestão dessas pessoas. Mas então a captação, né? Você ter o contato dessa pessoa, você ter a oportunidade de conversar com ela, seja você pegando um cartão de visita, seja você pegando um e-mail e assim por diante, elas são a porta de entrada para os seus clientes. Então, a partir do momento que você inicia esse processo, ela entra no seu funil, você consegue gerar resultados parecidos aqui, ou melhores que o meu. Aqui eu estou abrindo um pouquinho dos meus resultados para te mostrar, né? Para que servem então os leads? Para isso, para você criar, né, se comunicar com essas pessoas e gerar resultado. Então, aqui no meu caso, usando o Facebook, que é o que a gente vai ver mais adiante, eu consegui investir $11 aí, chutando, sei lá, R$25, e conseguir transformar isso em R$1.800 em venda. Ou investindo ali R$1.000, né, esse valor ali 487 são em dólares, R$1.000 eu consegui gerar R$11.934 em venda. Ou quem sabe investindo ali para ter 25 vendas gerando R$6.000, gastando pouco mais de R$3 ali, convertendo aquele valor para dólar para gerar resultado. Então, é importante isso. Então, aqui a gente tem dentro desse processo que a gente viu até então, aqueles leads lá do poucos centavos no início, eles acabam percorrendo todo esse funil. Para qual é o objetivo? Para que eles se tornem clientes seus. E aí que vem a questão de que você quer vender mais, eu tenho certeza disso. E é para isso, então, que eu tô aqui para te ajudar. É para isso que eu vou trazer as coisas que eu faço, as coisas que eu ensino para os meus alunos, a mentalidade que você, como empresário, como profissional liberal, como funcionário de uma empresa, gestor de um departamento de marketing, trabalha em agência, precisa ter para você entender. A gente viu então até aqui a geração, né, os centavos pagos lá que geraram venda. E o que a gente vai falar agora é o que está no meio desse caminho. Desde o obter a atenção até a tornar clientes, é o que a gente vai explorar um pouquinho aqui nessa aula que eu preparei para você. Para a gente começar então a preencher aquelas lacunas, né, daquele funil, eu quero dividir essa nossa conversa em alguns passos. Então isso vai te ajudar aí
A sair dessa aula, o meu objetivo com ela é que você tenha uma sequência, que você tenha um passo a passo para te ajudar a orientar quando você for colocar em prática isso, a gente trabalhando então com essas etapas, com esses passos. Então essa é uma metodologia que eu utilizo nos meus treinamentos, esse passo a passo para que você saia, termine essa aula com alguma coisa para já colocar em prática. Então é isso que a gente vai ver aqui. Como eu falei, então, a gente precisa trabalhar um aspecto anterior até a criação ter clientes, que é a questão do que vem, né, dentro desse funil. E uma coisa que eu acho muito importante definir com você, que fique muito claro na sua cabeça, é a diferença de um mailing versus lista, tá? Não sei se você sabe a diferença disso, qual é a diferença de um mailing versus uma lista. Eu quero trazer esse ponto aqui porque eu acho que é esse primeiro passo aqui que vai fazer toda a diferença lá no final, né? Quanto você vai conseguir transformar dos seus leads, das pessoas cadastradas, né, dos contatos que você tem em clientes. Então vamos lá, vamos para a diferenciação do que eu entendo por mailing, tá? Aqui no fundo a gente tem uma imagem daquele desenho, né, de onde está o Wall-E. E para ficar mais claro e mais didático em relação a isso, eu considero um mailing um pouquinho essa figura aqui. O que é um mailing para mim? O mailing é aquela base de dados que uma empresa tem durante anos, que ela vai coletando e-mail, vai coletando telefone, enfim, é uma base de dados gigantesca que ela não sabe quem são aquelas pessoas, de onde elas vieram, há quanto tempo elas estão ali cadastradas naquele e-mail, se elas já abriram um e-mail antes ou não, se elas já compraram ou não, ou seja, é o que falo, né, um bando de dados, não um banco de dados. E esses mailings, né, o que acontece geralmente? As empresas têm, eu tenho 50 mil pessoas no meu mailing. E o que acontece em muitos casos? Elas disparam aqueles e-mails para todas aquelas pessoas, sei lá, 1 ou 2 vezes por ano, quando elas querem vender alguma coisa. E qual que é o objetivo, né? Dentro de todas essas pessoas, aí ela vai achar o Wall-E. Quem é o Wall-E? É o cliente, né? É uma pessoa que está perdida aí, que por um acaso ela vai se interessar por aquele produto, né? Então, o que é a questão do mailing? O mailing, então, é esse bando de dados que as empresas geram. Elas acreditam que aquilo ali tem um valor, né? Que elas têm a comunicação com aquelas pessoas e, na verdade, a gente vem vendo que a efetividade disso, né? Você não trabalhar com esse mailing é o que prejudica, que as empresas não conseguem gerar resultado. E aí que vem a diferença de um mailing para uma lista. Uma lista, para mim, acaba sendo um mailing, vamos dizer assim, um banco, né, onde você tem as informações das pessoas, mas qual que é o tempero da diferença da lista para o mailing? O tempero é a maneira como as pessoas são atraídas e a maneira como você se relaciona com essas pessoas. Então, aí que já está uma coisa muito interessante para a gente começar a pensar. Como é que você vai atrair as pessoas e como é que você vai nutrir essas pessoas para que elas percorram todas as etapas daquele funil. E quando a gente tem um mailing, né, geralmente você atrai as pessoas, você não sabe nem como e você não sabe como é que você vai levar a pessoa até o final dessas etapas todas. Então, a lista, qual é o tempero dessa lista? Primeiro, você saber quem são essas pessoas e de onde elas vieram e como é que você vai nutrir essas pessoas com conteúdo, com valor, com informação, até elas chegarem no final do funil. E aí, qual é, então, a principal questão, né? O principal diferencial de uma lista para um mailing? Eu não quero que você tenha um mailing, eu quero que você tenha uma lista. É a questão da entrega do valor, né? Você tem o contato dessas pessoas, você trabalha entregando valores, seja conteúdo, informação, e as pessoas, né, e quando chegar o momento, quando ela tiver criado uma visão tão grande, né, em relação ao valor tão grande que você entregou para ela, aí você vai fazer a venda e o mais engraçado é que as pessoas te agradecem. Isso acontece muito comigo, felizmente eu tenho certeza que eu tenho um mailing, porque quando eu chego no momento de oferecer algo para essas pessoas, eu já entreguei tanto valor para elas que elas agradecem até por você estar vendendo para elas. Então é uma experiência muito interessante, é uma questão, né, uma inversão de certa maneira, que muitas pessoas, eu não vou fazer nada de propaganda, né? Mas daí a maioria das empresas só fica lá mandando propaganda, e aquilo ali não gera valor para as pessoas. E aí é o que a gente vai falar já, como é que a gente vai então entregar esse valor, né? Quais são as etapas que você pode percorrer para entregar valor para as pessoas e quando você aí chegar o momento de fazer a venda, as pessoas sejam gratas por você estar vendendo algo para elas. Essa então é a questão importante, tá?
a diferença de um mailing e para uma lista. Então anote aí que qual é o tempero da lista, né? O que vai diferenciar um mailing de uma lista é como essas pessoas são atraídas, né? Você sabe de onde elas vieram, você sabe o que interessa para essas pessoas e o relacionamento que você faz com elas, levando, direcionando essas pessoas de uma maneira muito sucinta, digamos assim, criando esse valor até elas tornarem os seus clientes. Lembrando que existem pessoas que vão percorrer esse caminho, esse funil de uma maneira mais rápida e outras não. Tem pessoas que talvez estejam há anos na sua lista e nunca compraram porque para elas ainda não chegou o momento. Mas é interessante você ir criando valor aí para essas pessoas. Dito isso, então, fazendo essa distinção, a gente passa para o passo 2, que é o que são leads. É uma definição importante para a gente saber, né? Tem alguns critérios para a gente pensar o que são de fato leads, ou seja, o que são grandes oportunidades, o que a gente pode aproveitar para o nosso negócio. E aí, para tentar ficar mais claro ainda esse conceito, eu trouxe aqui um conceito de lead que eu acredito que ele tem 3 pontos, né, que fazem a diferença, que definem o que é e o que não é um lead. Então, por exemplo, leads são informações coletadas de pessoas com interesse em algum conteúdo, produto, serviço ou informação que a sua empresa fornece. Na maioria dos casos, a captação de leads busca a geração de lista de contatos. Essas podem ser constituídas por e-mails, telefones ou endereços. E a partir dessas informações é possível criar uma base de dados de pessoas interessadas em determinado tema e com potencial de aquisição de bens ou serviços oferecidos por uma empresa. Então ficou um pouco longa aí essa definição, mas eu acredito que eu sinalizei aqui alguns pontos importantes que vão ficar mais claros, vão fazer mais sentido para você quando a gente for explorar um pouco mais esse conceito. Então vamos lá. Leads são informações coletadas de pessoas com interesse. Aí entra a questão do interesse. Leads, para mim, não são aquelas bases de e-mails que você compra no camelódromo da sua cidade, ou as bases de e-mails que você compra em algum lugar, ou que você troca com as pessoas. Não é isso que define um lead, tá? Leads são informações coletadas de pessoas com interesse. Então, as pessoas dão autorização para você mandar a informação para ela. Não é chato você, por exemplo, receber um telefonema de alguém oferecendo alguma coisa que você não está interessado e que você não se cadastrou para obter, né, informações sobre aquilo. Então, se coloque nesse sentido no lugar do cliente, né? O primeiro passo, então, para você construir uma lista e não um mailing é as pessoas optarem por se cadastrar, optarem por obter informações do teu negócio, tá? Então, isso é um ponto importante que vai fazer a diferença naquela entrega de valor que eu comentei. E aí vem e-mails, telefones, endereços. Eu falei, pode ser até cartões de visita ou também a gente vai falar um pouquinho já sobre os seus fãs no Facebook. Eu considero fãs no Facebook, sim, pessoas, né, que são leads seus, e a gente vai detalhar um pouquinho sobre isso já. E a partir das informações, então, é possível criar dados, tema e potencial de aquisição. Então, elas estão interessadas em alguma coisa, que é o que a sua empresa oferece, e elas têm um potencial de aquisição. Então, qual é o gancho aqui? A partir do momento que as pessoas têm interesse num determinado tema e elas querem saber mais sobre aquilo, elas já têm um potencial de aquisição, tá? E a partir do momento, então, que elas têm esse potencial de aquisição, elas demonstram interesse e elas vão em busca disso. E quando elas vão em busca disso, elas curtem a sua página para obter mais informações, elas se cadastram no teu site, elas deixam um e-mail, elas deixam um telefone, porque elas querem saber mais sobre aquilo. Então, essa é a questão. Não é pegar um monte de e-mail, mandar uma enxurrada de spam para as pessoas e tentar achar o óleo aí no meio desse pessoal todo. E aí, por que os leads são importantes? Por que é importante você ter a sua base de contatos, né? Por que é importante isso? Aqui eu trouxe uma frase que eu acredito que vai fazer uma analogia interessante, que é: vamos descobrir um tesouro naquela casa, mas não há nenhuma casa, então vamos construí-la. E qual é a questão, né? Qual é o motivo dessa frase aqui? A partir do momento que você constrói a tua lista, a partir do momento que você constrói a tua base, né, de pessoas interessadas no seu negócio, que você vai nutrir essas pessoas, você está construindo um tesouro. Ou seja, você está construindo um potencial, você está construindo uma audiência, e isso é muito interessante. Porque você vai começar um relacionamento com essas pessoas, você vai começar a entregar valor, elas vão começar a ver valor e a comprar de você. Então, um passo importante é descobrir, né, o tesouro na sua casa e construir a sua casa. E aí, o que eu quero chamar mais a sua atenção em relação a isso?
Eu trabalho com o Facebook já há 4 anos e eu não sou nem um pouquinho ingênua, tá? Em achar que o Facebook é a solução e que você precisa investir só em Facebook. Na verdade, eu acredito que você precisa sim utilizar o Facebook, todo o potencial dele, mas eu acredito mais ainda que você precisa diversificar os seus pontos de contato. E uma dessas maneiras é utilizando uma lista de e-mails construída, não comprada, tendo uma audiência no YouTube, nas outras mídias sociais. Tudo isso é uma maneira, né, de você fortalecer os pontos de contato. Então, não acredito na frase, né, de coloque todos os ovos numa cesta. Isso diz respeito a não usar apenas o Facebook no seu negócio. Pode ser até meio estranho, né, o que eu tô te falando, mas é verdade, não sou ingênua a esse ponto de dizer que só invista em Facebook, você sabe disso também. Mas também só trabalhar com e-mail, por exemplo, ou só com o telefone, você pode minimizar o potencial. Ou deixar de usar, por exemplo, o Facebook para alimentar essa tua base e trazer cada vez mais pessoas para lá. Então, qual é a questão aqui? Usar o máximo dos seus pontos de contato para essa geração de leads, para essa geração de clientes. E aí, né, vem a pergunta, tá, Camila, mas fãs são leads? E aí, eu te convido aqui, né, eu meio que esmiucei, vamos dizer assim, aquele conceito, só pra gente pontuar algumas coisas interessantes aqui em relação aos fãs que você tem no Facebook, se eles são ou não os seus leads. Lá, informações coletadas. Eu coloquei aqui como não pelo seguinte motivo. Quando a pessoa curte a sua página no Facebook, ela não dá nenhum dado para você. Ela simplesmente está curtindo a sua fanpage. Então você não tem como coletar as informações dela. Você vai ter um número lá de fãs que curtem a sua página. Então você não tem, né, essa liberdade, vamos dizer assim, de se comunicar com essas pessoas. Você vai poder mandar, né, publicar um conteúdo na tua página e aí ela vai receber aquilo ou não. Né? Não é a mesma coisa com o e-mail, né, que você manda e a maioria das pessoas vê. Mas então eu só falei, pontuei aqui como não, porque você não consegue coletar as informações. Ela curte e ela entra lá num grupo, né, de pessoas que você não tem um potencial de comunicar apenas com aquela pessoa como a gente tem no e-mail. E aí os dois outros pontos são sim, porque você acaba gerando uma lista, né, de contatos, você consegue se comunicar com aquelas pessoas ali dentro do Facebook e acaba sendo uma base de dados em determinado tema, porque se a pessoa se curtiu a tua página, porque ela está interessada no que você tem a oferecer, ela quer saber mais sobre aquilo, então ela está dentro, né, desse escopo aí do que você oferece. E aqui, né, só para fazendo chamar a tua atenção de que se a gente for colocar essa definição no e-mail, por exemplo, o primeiro, na minha opinião, vai ser um não também, né, porque você não pode sair pegando qualquer e-mail, né, qualquer e-mail ali e formar a tua lista, você está formando um mailing. É importante então que você tenha essa noção de que as pessoas precisam dar autorização, elas precisam fornecer esse dado para você. Então aqui são algumas definições de lead que, em relação com a lista, né, com o conceito de lista, mailing e lead, eu acho extremamente importante que a gente tenha bem claro, né, o que esses conceitos significam para passar essa questão dessa mentalidade, que não é a quantidade que vai fazer a diferença, vai ser a qualidade das pessoas que você coloca dentro tanto da sua fanpage quanto da tua base de contatos e a maneira como você vai nutrir essas pessoas. Esse é o ponto-chave. Quem entra e como você cuida dessas pessoas. E aí vem o passo 3, né? Então a gente passou pela diferença de mailing e lista, falamos sobre o que são leads e agora vem o passo 3, que é o passo mais técnico, que é onde a gente vai então efetivamente usar o Facebook para isso. Lembrando que é importante você então variar os teus pontos de contato, ter o e-mail, ter o YouTube, ter outros canais, o telefone, que seja, e o Facebook é um ponto extremamente importante por 2 motivos, que é o que a gente vai falar já, a questão do tráfego, que ele acaba sendo um hub, ou seja, um lugar onde você consegue agregar, formar uma lista dentro do Facebook e também usar o Facebook para levar as pessoas para o teu site, para se cadastrar, enfim. É o que a gente vai ver agora nesse passo. E o que eu preciso então, Camila, para ter uma lista, né? Quais são os pontos que eu preciso ter para começar a formar a minha lista usando aí, no caso, o Facebook? Aqui, o primeiro ponto que eu acho importante quando a gente vê as fanpages como uma lista, o primeiro passo relevante e extremamente importante é o conteúdo. O conteúdo que você oferece para as pessoas vai criar a conexão, ou seja, o que você posta na tua fanpage
é o que vai gerar o envolvimento das pessoas, né, a proximidade das pessoas e também o crescimento aí da sua lista. Então aqui no Facebook, o ponto mais importante, e eu nunca vou deixar de falar isso, é o conteúdo que você gera. O conteúdo que você gera é diretamente proporcional ao resultado que você tem. E o que eu quero dizer com isso? Quanto mais valor você entregar para as pessoas, quanto mais informação relevante para elas, não para o seu negócio necessariamente, maiores serão os seus resultados. Escreva isso aí no papel porque é verdade. Quanto mais valor você entrega para as pessoas, maiores são os seus resultados por um motivo muito simples, que aqui o conteúdo de qualidade vai gerar mais alcance e mais conexão. E o que eu quero dizer com isso? Aqui eu postei um vídeo, era uma pergunta que várias pessoas estavam me fazendo, né? Se valia a pena investir no Facebook. Eu postei um vídeo, qual foi o resultado? Era um conteúdo de altíssima qualidade, era um conteúdo que as pessoas queriam consumir. E qual foi o resultado então? Eu cheguei lá, até o momento que eu tirei essa imagem aqui, a 30 mil pessoas impactadas sem gastar nada, 300 e poucos comentários, 110 compartilhamentos, por quê? Eu gerei conteúdo de qualidade. O que isso me propiciou? Mais alcance, ou seja, mais pessoas viram o meu nome, mais pessoas souberam que eu existo, vamos dizer assim, e isso pode se refletir também no teu negócio. Isso gerou mais conexão, ou seja, essas pessoas compartilharam esse conteúdo para suas redes de contato, para os seus amigos, no sentido de que, olha, eu gostei disso tanto que eu quero que mais pessoas vejam. Essa é a questão da conexão e é isso que o conteúdo de qualidade gera. Essa é a entrega de valor que eu havia mencionado anteriormente. Entregar conteúdo de qualidade vai gerar esse alcance e conexão com a sua audiência, e isso é que vai permitir que você leve mais e mais pessoas até o final desse funil. Aí a gente vê, eu coloquei aqui, né, a gente falou no Facebook aqui em relação a conteúdo de qualidade, então esse é um ponto chave da tua estratégia, tá? Ter conteúdo de qualidade é o que faz a diferença entre você ter ou não ter resultado, então coloque, não tô tendo resultado é porque o meu conteúdo não é bom. É verdade que eu tô te dizendo, tá? Tô tendo resultado, tô conseguindo engajamento, as pessoas estão curtindo, estão interagindo com o meu conteúdo, sinal de que o seu conteúdo é bom. E aí, saindo dentro dessa questão do Facebook especificamente, eu quero, né, falar aqui na questão do mercado. E quando eu falo mercado, eu me refiro no seu site, no seu blog e tal, e como que é uma maneira pra gente captar leads, atrair leads, né, trabalhando com essa questão da entrega de valor. Aqui a gente trabalha muito com a questão das recompensas, ou seja, é um imã, né, uma maneira que você tem para atrair a atenção das pessoas, para se cadastrarem, para entrarem no teu funil. E aí você vai nutrindo elas com o relacionamento. Então aqui a gente tem, né, eu tenho, por exemplo, uma recompensa chamada 22 dicas de conteúdo no Facebook. Então qual é a ideia aqui? Eu chamo a atenção da pessoa para esse tema, que é um problema que ela quer resolver, por exemplo, ela tá sem engajamento no Facebook, ela quer resolver, ela se cadastra aqui e eu entrego valor para ela. Eu entrego informação gratuita, ela não precisa pagar nada, ela vai me dar o e-mail dela. E isso, então, ela me dando o e-mail, eu vou trabalhar com a lista. Vou entregar valor, vou entregar conteúdo, vou entregar informação para que ela se decida em algum momento em se inscrever em um dos meus treinamentos. Então, quanto mais valor eu consigo entregar para as pessoas, maior é a minha taxa de conversão, vamos dizer assim. Maior são o número de pessoas que terminam esse funil. E o que pode ser uma recompensa para o seu negócio, né? O que a gente chama de magnet, ou seja, um imã para atrair pessoas. Um e-book, uma entrevista, um vídeo com uma dica, um cupom de desconto, se você tem uma loja física, por exemplo, a pessoa se cadastra e você manda um cupom para ela aí no teu estabelecimento. Um evento ao vivo, que a gente chama de hangout, né? Que é você transmitir, por exemplo, uma palestra ao vivo para as pessoas. Qualquer coisa que seja de valor para o teu futuro consumidor. Qualquer pessoa que vai ajudar a informar ela, que vai dar informação para essa pessoa, que vai criar valor, pode ser uma recompensa. Tá? Então aqui no meu caso eu tenho o e-book 22 dicas e a gente tem dentro dessa mesma lógica aqui dentro do conteúdo no Facebook, esse vídeo, por exemplo, é uma recompensa, é um entregar valor para as pessoas, é ela estar sendo nutrida dentro da minha fanpage. E aqui dentro do meu mailing também, né? Meu mailing não, dentro da minha lista também. Ela se cadastra e eu vou nutrir ela com informação para ajudá-la a chegar até o final do meu funil e ela se inscrever aí em um dos meus treinamentos.
Então, qual é a questão de todo esse processo, desses passos, né? Entregar valor. Essa é a tua recompensa. É isso que você vai entregar para a pessoa e é isso que vai ser um imã. Essa entrega de valor vai ser diretamente proporcional. Quanto mais valor você entregar, mais pessoas vão se cadastrar, mais pessoas vão querer saber sobre aquilo que você está falando. E essa entrega de valor, então, só relembrando, é o que difere a lista do mailing, tá? Quanto mais valor você entregar, maior e mais engajada com você vai ser a tua lista. E quanto menos você fizer isso, mais você vai tentar ficar achando um óleo aí no meio de todas essas pessoas que você atrair, se você chegar a atrair alguém. E por que isso é importante salientar aqui? A competitividade hoje é muito grande, então existe muita informação, né, circulando na internet, circulando por aí, e quem entrega mais valor necessariamente vai ter mais resultados no final desse processo. Falando então essa questão do conteúdo, né, de você entregar esse valor, de ter algo a oferecer para a pessoa, a gente entra num aspecto um pouco mais técnico, que é a questão como é que você vai capturar esses dados, né? Como é que você vai capturar essas pessoas para formar a tua lista. E aí, temos duas opções, tanto dentro do Facebook quanto, né, na internet, no seu site, no teu blog. Dentro do Facebook, por exemplo, a gente pode trabalhar com as páginas de captura. Dentro do Facebook, a gente tem os chamados aplicativos. E esses aplicativos, aqui no caso é o 22 Social, você consegue dentro da tua fanpage, sem precisar de site, sem precisar de blog, sem precisar de programador, sem precisar de conhecimento técnico avançado, você começa a capturar leads, a capturar pessoas interessadas. Então você vai oferecer algo para essas pessoas, elas vão se cadastrar e você vai ficar com o contato delas. Isso aqui, né, esse é o 22 Social, existe uma série de outros aplicativos que eu detalho dentro dos meus treinamentos, como que você monta isso, como que funciona, quais são as outras alternativas que você tem no mercado, de empresas que oferecem esse tipo de serviço, são coisas que eu detalho mais dentro dos meus treinamentos. Então, como que você, sem blog, sem site, sem servidor, sem programador, você já consegue usar a tua própria página no Facebook para começar a capturar leads. Então, esse é um ponto que, claro, exige uma série de elementos que precisam ser mais detalhados e que eu detalho nos meus treinamentos, como que é feita essa criação. E esse é um ponto muito interessante, né? Eu não tenho nenhum desses requisitos. Camila, posso gerar leads pelo Facebook? Pode, usando, por exemplo, um aplicativo aqui como o 22 Social. E fora do Facebook também a gente consegue essa captação de leads. Aqui eu trouxe o exemplo do Lead Lovers, que é uma ferramenta para criar páginas como essa, para captação de leads, aonde também com pouquíssimo conhecimento técnico você consegue já começar a criação aí da sua base, né, da sua lista de e-mails. Mas o bacana aqui é que dentro do Facebook, sem praticamente conhecimento técnico nenhum, você consegue já criar aí a sua lista para iniciar o relacionamento com as pessoas. E aí, dentro desse ponto, então, qual é o conteúdo que você vai oferecer? Qual é a plataforma, né, que você vai hospedar, ou seja, que você vai disponibilizar esse conteúdo para capturar esses leads que eu acabei de citar aqui, as páginas de captura? A gente entra no terceiro ponto, que é o tráfego, ou seja, levar as pessoas até lá. Como é que você vai levar as pessoas até lá para elas baixarem? E esse é um ponto tão importante, essa questão da geração de tráfego, que eu tirei ele aqui, né, dentro desse ponto, para explicar um pouco melhor dentro do passo 4, então, que é a geração de tráfego. Então, voltando e recapitulando, passo 1, mailing versus lista, passo 2, o que são leads, passo 3, o que você precisa para começar a gerar leads usando o Facebook, e aí, esse passo 4 agora é como é que a gente vai usar o Facebook, então, para esse propósito, para a geração de tráfego, para a geração de lista, né? Esse é o ponto aqui. Para gerar lista, eu preciso de tráfego. E o Facebook permite que eu construa tudo isso. Construa a minha lista com aplicativos, construa a minha lista com a minha página no Facebook e gere tráfego usando o quê? Os anúncios no Facebook. O tráfego aqui que eu vou citar no Facebook, ele vai se dividir em duas partes. Então, o Facebook permite que eu construa toda a minha lista, se eu quiser, sem precisar ter um site, sem precisar ter um blog, sem precisar ter nada técnico, usando lá o 22 Social, por exemplo, ou outras soluções que eu abordo com mais detalhes nos meus treinamentos, e também a questão do tráfego pago, levar as pessoas para lá.
Então, qual é a questão? Para ter leads, você precisa levar as pessoas até lá. É a mesma coisa de uma loja lá no centro da cidade. Ela precisa investir para levar as pessoas até lá. Ninguém vai do nada, né? Eu vou lá naquela loja, vai pegar o carro do outro lado da cidade e vai lá sem algum propósito, né? Sem alguma comunicação que aquela loja existe e assim por diante. Então, para ter leads, você precisa levar as pessoas até lá. E esse é o trabalho do tráfego, então. É isso que o tráfego proporciona. Levar as pessoas até as suas páginas de captura, até o seu aplicativo no Facebook, até ela curtir a sua fanpage, até ela se cadastrar na tua página lá para pegar uma recompensa, por exemplo. Então o Facebook vai trabalhar muito bem na geração de tráfego de maneira paga e de maneira orgânica. Então, para levar leads, para ter leads, você precisa de visitas e o Facebook permite então que a gente crie os anúncios. Os anúncios, né, eles são informações, né, anúncios que você distribui ao longo do Facebook. Você pode trabalhar com segmentação, por exemplo, para qual cidade você quer anunciar, para qual gênero, homem ou mulher, idade, o que essas pessoas gostam, enfim, você consegue segmentar muito bem a sua comunicação. Então, no Brasil hoje, a gente tem 90 milhões de usuários, né, de brasileiros que usam o Facebook. E para você utilizar os anúncios do Facebook, você não precisa anunciar para 90 milhões de pessoas. Você pode anunciar para um grupo muito específico, apenas para as pessoas que moram na tua cidade, ou apenas para mulheres, para homens de 25 a 40 anos, de 25 a 26 anos, enfim. Você então pode utilizar o Facebook para isso. E aí você tem também as opções de gerar tráfego, né, usando os anúncios. Para dentro da tua própria página ali, dentro da tua fanpage, lá onde tem um aplicativo seu, por exemplo, ou para fora do Facebook, para a tua página de captura, para o teu site, para o teu e-commerce, enfim, você consegue então gerar tráfego, né, levar as pessoas tanto para dentro do Facebook quanto para fora. Aqui, por exemplo, criei lá, Camila, o 22 Social, por exemplo, ou outro aplicativo para captação de leads. Agora eu preciso gerar tráfego, certo? Certo. Como que a gente faz isso? Dentro do Facebook você consegue, por exemplo, mandar a pessoa direto lá para aquele aplicativo, direto para aquela página onde ela vai deixar lá o e-mail dela, vai deixar os dados dela e você vai então iniciar esse relacionamento. Então, os anúncios são uma maneira, né, de geração de tráfego. Para você ter os leads, para você ter essa base, você precisa levar as pessoas até lá e os anúncios do Facebook são uma dessas maneiras. Lembrando que você pode, então, tem as opções para segmentar o seu conteúdo que vai permitir que você pegue a questão da qualidade, né? Não a questão da quantidade. Olha, Camila, eu quero só mulheres que moram em São Paulo, que tem entre 22 e 29 anos. Consigo pelo Facebook? Consegue. Eu quero essas mulheres, mas as mulheres que se interessam por futebol. Consigo pegar essas pessoas? Consegue. Então, esse é o ponto aqui da criação dos anúncios no Facebook. Então, aqui só para fazer, né, um paralelo aqui, lembra daquele 1 centavo que eu consegui lá na captação do lead? É justamente devido à segmentação que eu fiz dos meus anúncios, né? Eu consegui atingir um público extremamente interessado no que eu estava oferecendo, extremamente segmentado, e isso permitiu então que eu pagasse muito barato para gerar leads de pessoas que depois viraram os meus clientes. Então esse é o ponto aqui no Facebook, você consegue contemplar todo esse funil. E aí a gente tem também, claro, a questão do tráfego orgânico, né? O tráfego então é tirar a pessoa daqui e jogá-la para lá. E a gente, como eu falei, se você tiver qualidade, se você tiver um conteúdo bom no Facebook, você consegue, dentro da tua própria página ali no Facebook, o conteúdo que você gera, você consegue gerar tráfego gratuito usando a tua fanpage. Aqui eu trouxe um exemplo do tráfego orgânico no Facebook. Aqui, no mês de outubro, usando a minha fanpage, postando o meu conteúdo para os meus fãs sem gastar 1 centavo em tráfego pago, no caso, eu consegui levar 15.684 pessoas para o meu site usando a minha fanpage. Então, qual é a questão? As pessoas veem o conteúdo, elas gostam, elas passam para os amigos e elas compartilham, e aí vem a questão que eu falei do alcance e da conexão. Quanto mais relevante o teu conteúdo, quanto mais valor você entregar, maiores serão os seus resultados. Tenha sempre em mente isso. Então, nem sempre é preciso você trabalhar apenas com tráfego pago. Você trabalhando com tráfego orgânico, fazendo um bom trabalho, eles vão ser complementares, você vai potencializar muito o seu conteúdo, né? Você vai potencializar muito
resultado com o Facebook. E aí uma dica em relação a trabalhar, né, com o Facebook para geração desse tráfego orgânico, ou seja, um tráfego que você não precisa pagar para as pessoas irem até o seu site. É uma dica bem simples, mas que faz toda a diferença aí no momento de gerar tráfego, é o link acima da dobra. O que seria isso? Se você reparar aqui, tem ali embaixo, né, do inscreva-se, 3 pontinhos, ver mais. Esse é uma dica muito bacana que vai potencializar os teus resultados. É importante que quando você vai utilizar o Facebook para geração de tráfego, ou seja, você vai postar algo na tua página e essa pessoa vai clicar e vai para o teu site, que é importante que o link que você divulga esteja acima da dobra, ou seja, acima do ver mais. Eu não sei ao certo qual é o número de caracteres ali que esse post, né, tem, mas eu acredito que seja ali uns 200 caracteres, então é importante que o link para as pessoas clicarem e irem até lá esteja antes do ver mais, porque senão elas vão ter que clicar no ver mais, né, ver a foto, esperar abrir, enfim, isso pode já diminuir muito a tua taxa, né, de pessoas que vão até o teu site. Então essa é uma dica simples, mas que faz toda a diferença no momento de você usar o Facebook para geração de tráfego orgânico aí para o teu site. E aí, eu apresentei esse material para algumas pessoas, comentei, né, sobre essa questão da geração de leads, geração de lista e tal. E as pessoas, nossa, Camila, você precisa falar dessa questão do boomerang, né, dessa tática do boomerang. Mas eu fiquei, será, né, esse vídeo já vai ficar tão longo, eu não sei se as pessoas vão querer assistir isso até o final. Mas eu pensei, poxa, se a pessoa tá me assistindo até aqui, né, até aqui, se chegou até aqui, aprendendo, anotando, buscando informação, eu acho que você merece saber um pouco mais sobre o que é essa tática boomerang, né? E como é que ela funciona. Então, uma recompensa para você estar me acompanhando até aqui, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a tática boomerang. Eu não vou poder estender muito esse tema, senão a gente vai ter aí um vídeo de sei lá quantas horas. Mas eu quero deixar aqui para você saber como que isso funciona, para você agora colocar em prática aí no teu negócio. Qual que é a tática boomerang? Você sabe como que funciona um boomerang, né? Você joga e ele volta para você. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que isso funciona, mas na verdade esse boomerang a gente chama de remarketing. Você já percebeu que algumas vezes você entra num site, por exemplo, e vê uma geladeira. Aí você sai daquele site, você não compra e aquela geladeira começa ali a te acompanhar pelo Facebook, né? Ou no Google, por exemplo. Isso se chama remarketing e isso é um recurso muito poderoso para você aumentar os teus resultados ou para você, que eu digo, não deixar dinheiro na mesa. Eu já vou te explicar por quê. Aqui, como é que funciona isso na prática, né? A pessoa entra lá no meu site, lá para ver o meu treinamento e ela não compra, né? Ela, por algum motivo, ela não se inscreveu. E o que eu posso fazer? Anunciar apenas para essas pessoas. Lembra da questão da segmentação que eu falei no Facebook? Você não precisa anunciar para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Você pode anunciar para um grupo muito específico e é a partir do entendimento disso que você consegue alavancar os seus resultados. Aqui então a pessoa entra lá no meu site e ela, por algum motivo, ela não compra. Depois ela vai entrar no Facebook e eu vou mandar um anúncio apenas para essas pessoas dizendo lá, viu como o remarketing funciona? Então ela já entrou e aí ela não comprou, eu vou dizer, ó, viu como o remarketing funciona? Conclua a sua inscrição e crie anúncios que vendem. Qual é a diferença aqui, na minha opinião, do meu anúncio para o anúncio da geladeira? Aqui eu estou trabalhando com a personalização, ou seja, eu sei que a pessoa entrou na página, eu sei que ela iniciou, vamos dizer assim, o processo de inscrição e ela não terminou por algum motivo. E aqui, então, eu tento jogar ela de volta, né, essa questão do boomerang, tento trazer ela de volta para ela finalizar a compra. E o mais curioso disso tudo é que as pessoas curtem o anúncio, isso eu achei o mais engraçado, né, que de fato elas, poxa, realmente funciona esse remarketing. E aí, como é que é a questão da lógica, né, desse boomerang, como é que isso funciona aqui, uma perspectiva um pouco mais teórica? Quando a pessoa ela tá no teu funil, né, ela tá lá passando por aquelas etapas, vai chegar um momento em que algumas pessoas vão sair, se não a maioria, né? A maioria das pessoas acaba saindo desse funil, ela não chega até o final. E para você recuperar essas pessoas, você trabalha então com o remarketing, ou seja, ela saiu ali, por exemplo, na etapa do considerar compra, né? Ela chegou lá, ela colocou o produto no carrinho, por exemplo, e ela não comprou. O que você pode fazer? Você usa o remarketing e diz lá, olha, falta um passo para você fechar o teu pedido, vai lá, né? Meio que incentiva a pessoa, vai lá, falta um pouquinho só
para ela finalizar aí a compra dela. E por que que isso é interessante? Por que que isso é importante que você conheça? É importante que você saiba que existe e o mais importante, que você coloque no seu negócio isso, né? Por que isso? Porque é muito mais barato você trazer quem já te conhece do que um desconhecido. E o que que isso significa? A maioria das empresas, elas investem na questão da geração de tráfego para pessoas que não conhecem ela. Então, assim, elas vão a todo momento obter atenção, obter atenção, obter atenção. E você concorda que percorrer todos esses passos, né, desse funil, imagina, toda pessoa que você consegue captar, ela vai ter que percorrer tudo isso sempre. Isso acaba sendo muito mais caro, né? Isso acaba sendo mais trabalhoso e demora mais tempo até você chegar a ter clientes. E quando você trabalha com um boomerang, por exemplo, né, que é o remarketing, a pessoa ela vai entrar e você não vai perder ela. Porque quando a pessoa sai do funil e você não usa, por exemplo, o remarketing, você perde essa pessoa. Você tem que fazer ela voltar lá pro início de novo. E quando a gente trabalha com o remarketing, então, como eu consigo jogar ela, né, de novo na etapa que ela parou, você concorda que isso acaba sendo muito mais barato e mais efetivo? Isso é tão barato e efetivo que eu quero dizer isso aqui, eu mostrar esse resultado para você. Eu fiz um anúncio mandando para uma página de um curso, a pessoa não comprou, eu mandei lá novamente, viu como o remarketing funciona? Conclua sua inscrição e saiba como criar anúncios como esse. E o que aconteceu? Eu investi, né, deu a média ali de, vamos arredondar para reais, $8,25, vamos arredondar para R$20, que eu investi nessa campanha, que era uma campanha apenas para as pessoas que já tinham entrado no meu funil, elas já estavam mais avançadas nesse processo, e eu gerei lá R$2.265 em vendas. E o que eu te pergunto, você não quer isso? Né? E o que eu quero dizer com isso? Já imaginou o quanto de dinheiro, o quanto de clientes, possíveis clientes, você já perdeu por simplesmente não conhecer o remarketing, por não colocar o remarketing funcionando no teu negócio? Já imaginou o quanto de esforço você já fez para levar as pessoas para o teu site? Por algum motivo elas saíram e o fato delas saírem, você nunca mais tem a possibilidade de trazer elas de volta. Não digo nunca mais, mas vai ser mais difícil ainda. Então, qual é a questão disso? Uma ideia, uma tática, uma ferramenta que você não conhece pode ter sido o resultado de deixar muito dinheiro na mesa. Ou o contrário, ou você conhece essa estratégia, você conhece como funciona e como aplica, você consegue ter resultados parecidos com os meus. R$2.000 em venda, gastando aí R$16 para cada cliente novo que você conquista. Então, esse é o ponto, né? Essas são as coisas que a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar com essa questão da lista, né? Não é só gerar um volume de pessoas, é ter conhecimento, é ter estratégia, é ter também até certo ponto paciência para fazer com que essas pessoas percorram esse funil e quando por algum motivo elas saem, você conhecer outras ferramentas para trazer elas de volta. E a partir do momento que eu entendi, eu apliquei o que eu mostrei nesse vídeo, todos esses passos, as coisas começaram a acontecer para mim e para as pessoas que eu ensinei, que é o caso do Cláudio aqui, onde ele diz lá que perdemos um cliente por não termos conhecimento em Facebook Marketing. Depois disso, investimos em seu curso e hoje estamos atendendo mais de 25 empresas na nossa cidade. Então, o Cláudio é uma das pessoas que eu já capacitei e que está conseguindo, né, utilizar essas técnicas para o negócio dele, para o negócio dos clientes dele, para alavancar os seus resultados. E hoje você tem a mesma oportunidade de conquistar o que você merece conquistar isso. Mas é claro que esse resultado que eu falei para você não aconteceu em um mês, não aconteceu do dia para a noite, é claro que isso não acontece. É uma construção, né? É todo um passo a passo, é dia a dia você trabalhando com a questão do relacionamento, com a questão da atração das pessoas certas para o teu negócio e aí você é recompensado, vamos dizer assim, com a melhoria, né? Para a atração dessas pessoas e o teu produto acaba melhorando a vida delas.
E isso então não aconteceu do dia para a noite, porque eu dediquei 4 anos da minha carreira para conhecer o Facebook. E durante esses 4 anos eu me dediquei a saber como ele ia poder ajudar a minha empresa. Não foi fácil, mas devido ao meu esforço, hoje eu sou considerada uma das maiores referências do Brasil em Facebook Marketing. E você já sabe, né, que o Facebook é uma das mais poderosas plataformas de marketing digital, mas, como pode ser o teu caso, enquanto algumas empresas estão lá, sem conseguir resultados, outras estão realmente aproveitando todo o potencial do Facebook. E eu, sinceramente, quero que você seja uma dessas pessoas. E para gerar resultados efetivos, sabe o que você precisa? Sabe qual que é o segredo? Conhecer o Facebook. Voltando aqui agorinha que a gente falou, se você soubesse, por exemplo, que existe o remarketing, como ele funciona e como que você pode aplicar no teu negócio, quanto de resultado você poderia ter gerado para sua empresa ou quanto de dinheiro você poderia ter deixado de perder simplesmente por não conhecer o Facebook, por não saber o que ele tem a oferecer para o teu negócio. E conhecer tudo que o Facebook oferece para você, fazer parte, né, do time das empresas que estão vencendo, é o que faz a diferença. Mas muitas pessoas também não sabem por onde começar ou até começam pelo caminho errado. E aí elas ficam frustradas por não conseguirem resultados. E eu sei disso porque todo dia mesmo eu recebo mensagens de pessoas pedindo ajuda para usar o Facebook. E por isso, então, depois de 4 anos de estudo, eu quero que você também consiga o que eu consegui. E para isso eu quero te apresentar o curso Facebook Essencial, que eu acredito que seja a melhor alternativa, a melhor oportunidade para você conseguir entrar no time das empresas que estão vencendo. Nesse curso você vai saber ao longo de 24 aulas o que eu levei, honestamente, anos para aprender. Eu separei tudo o que há de mais importante para você e eu coloquei nesse curso. Desde como usar o Facebook para sua imagem pessoal, até como fazer anúncios que tragam mais resultados para o seu negócio, como os que eu acabei de te mostrar agora. E tudo que você precisa saber para dar os primeiros passos estão nas aulas desse curso, do curso Facebook Essencial. Você vai aprender comigo, Camila Porto, a como usar o Facebook para decolar o seu negócio, a sua carreira e mudar a sua vida. E eu não vou te prometer ganhar milhões no Facebook, não espere isso, né, de mim, mas eu tenho certeza que no fim desse curso você vai estar capacitado para mudar a história do seu negócio e a sua história profissional e pessoal. A minha trajetória e o reconhecimento que eu obtive dos meus alunos e dos meus clientes são as minhas garantias de que você encontrou a melhor oportunidade de aprender de fato a gerar resultados com o Facebook. E eu sei que você quer mudar a sua trajetória. O fato de você estar assistindo esse vídeo até aqui é um sinal de que você quer realmente mudar. Mas eu sei também que não é fácil estudar e buscar informações por conta própria. Eu sei disso porque eu já passei exatamente pelo mesmo momento que você está passando agora, há 4 anos atrás. Eu aprendi pelo caminho mais difícil, tenha toda a certeza. Mas hoje as milhares de pessoas que eu já capacitei em todo o Brasil já deram os seus passos rumo ao sucesso. Essas pessoas estão lá, no time das que estão vencendo no Facebook. E aí vem, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não sei se é a de $1 milhão, mas no caso do Cláudio aqui, ela gerou um faturamento bem interessante. O que o Cláudio tem a dizer em relação ao que ele aprendeu no curso? Ele disse para mim assim, que eu faço divulgação de eventos e com R$200 eu consigo lotar um evento e faturar R$40 mil usando anúncios no Facebook. E com R$200 eu não pagava nem os folders, né? E essa é a questão. Você pode já ter investido muito em Facebook, você já pode ter investido, mas você não consegue ter resultado por um motivo muito simples. Você não sabe como usar as ferramentas. E o fato, então, de eu estar há tanto tempo trabalhando nesse mercado, a conhecer pessoas dos mais diversos segmentos, me dão a garantia de que eu posso te ajudar. Mas é claro, você também vai precisar se esforçar. E tudo que você precisa fazer agora é tomar uma decisão. Ou você vai pelo caminho mais difícil, longo, ou você conta comigo para te ajudar na busca dos seus objetivos no Facebook. E aí, nesse sentido, né, eu vi uma frase que me marcou muito, que é: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. E eu sei qual vai ser a sua escolha dentro desse contexto.
eu tenho certeza que você vai tomar a decisão correta. Então hoje é o dia para mudar a história do seu negócio. E se assim como centenas de pessoas você também quer vencer no Facebook, inscreva-se agora no curso Facebook Essencial. Estaremos juntos aí nessa jornada. Só para você ter uma ideia, são 24 aulas práticas com tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos no Facebook. E além das aulas, você tem acesso a bônus e materiais especiais, como aulas de alguns convidados como o Conrado Adolfo, que é uma das maiores autoridades em marketing digital no Brasil, o Anderson Chipak, que é o maior especialista em marketing de afiliados, e muitos outros convidados que eu trouxe para esse treinamento para complementar a tua formação. Pessoas extremamente capacitadas dentro dos seus negócios para te ajudar a trazer mais informações para alavancar os seus resultados. E além disso, você também tem acesso a um grupo exclusivo de alunos. Esse é o grupo de alunos, né, dos meus treinamentos, onde a gente já tem mais de 1000 pessoas que já passaram pelos meus treinamentos, que estão altamente capacitadas e extremamente envolvidas dentro desse grupo para te ajudar a alavancar os seus resultados. Dentro desse grupo não tem corrente, não tem spam, não tem nada a não ser pessoas comprometidas, capacitadas e prontas também para te ajudar a alavancar os teus resultados. E além do grupo, a gente tem então essas 24 aulas divididas em 9 módulos de conteúdo que você pode assistir quantas vezes você quiser e onde você quiser. Elas são videoaulas onde você vai poder assistir no seu celular, na sua casa, no seu trabalho, aonde você quiser, quantas vezes você quiser, durante 12 meses. Você tem então um ano para assistir essas aulas e a todo momento que houver alguma atualização dentro desses 12 meses, você vai ter acesso sem problema nenhum. Você vai ter 12 meses para consumir o curso sempre que quiser. E além disso, a gente envia também um certificado impresso entregue na sua casa. Então você pode mostrar para a tua família, para o teu chefe, para a sua equipe que você está sim comprometido com os resultados do teu negócio, que você está buscando alternativas para levar o seu negócio para um outro nível. E, modéstia à parte, você vai ter aula com uma das maiores referências do país em Facebook Marketing para te ajudar e a guiar você nesse caminho. Então, hoje é o dia de fazer parte do time de negócios vencedores no Facebook. Inscreva-se no curso Facebook Essencial clicando no botão aqui embaixo e eu e os meus mais de 3.000 alunos estamos esperando por você. Então eu vejo você do outro lado nas aulas do Facebook Essencial. Inscreva-se no botão abaixo.